Olá, seguidor! Bem-vindo a essa aula post. E nessa aula post nós vamos estar falando sobre os processos obstrutivos gastrointestinais. E já deixa eu te falar, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, se inscreve no canal. E se você está assistindo essa aula pelo post no blog, aproveite todo o conteúdo que durante a leitura do post você vai perceber algumas dicas. E vamos lá, quais são os sinais ultrassonográficos que dizem pra gente que existe um processo obstrutivo gastrointestinal? O primeiro e mais clássico deles é a dilatação de algum segmento gastrointestinal. Pode ser estômago, pode ser intestino, e geralmente esse processo de dilatação ele é anterior ao processo obstrutivo, ao ponto de processo obstrutivo. A gente diz que ele é no sentido oral ao processo obstrutivo, ok? Um outro sinal de obstrução gastrointestinal é o peristaltismo não evolutivo. Principalmente quando é um conteúdo mais fluido, a gente consegue observar esse conteúdo tentando progredir, mas o peristaltismo ele não é evolutivo. A gente vê uma motilidade intestinal, às vezes até exagerada, aumentada, mas a progressão do conteúdo ela não existe, ele não é evolutivo. E um outro sinal menos comum e mais difícil da gente observar é o retardo de esvaziamento gástrico. Por quê? Para a gente conseguir concluir que existe retardo de esvaziamento gástrico, a gente tem que ter a certeza que o paciente está em um jejum de pelo menos 12 horas. E esse, mesmo com o paciente em jejum, a gente ainda observar conteúdo alimentar dentro do estômago, já presume para a gente que existe sim um retardo de esvaziamento gástrico. Então, quando a gente observar algum ponto de dilatação, a gente deve tentar seguir esse segmento dilatado para tentar identificar o ponto de obstrução. Porém, se a gente tem todos os sinais de obstrução e mesmo assim não identificar o ponto de obstrução, a gente pode indicar sim uma laparotomia exploratória se a gente conseguir confirmar que existe um processo obstrutivo mesmo sem ver a origem do processo obstrutivo. E quais são as principais causas de processo obstrutivo gastrointestinal? A primeira, de longe, é corpo estranho, e esse corpo estranho pode ser tanto um corpo estranho maciço, quanto um corpo estranho linear. Devo dizer para vocês que os corpos estranhos eles têm uma predileção a parar em alguns pontos, como na região do antro piloro, como na flexura do duodenal, tanto a mais cranial quanto a mais caudal, quanto no jejuno, nas curvaturas do jejuno, na junção ilioceco-cólica, tá bom? Então esses são os pontos que a gente deve ter como chaves para procurar a ancoragem de algum corpo estranho. Outra causa de processo obstrutivo é a intussuscepção, porque na intussuscepção existe uma grave estenose, uma obstrução realmente, de um dos segmentos intestinais que foi envolvido por outro segmento intestinal. Então, essa obstrução por uma estenose, esse segmento que está intussuscepto, ele não consegue se dilatar para produzir o peristaltismo, e aí o conteúdo ele não consegue progredir. Lembrando que a intussuscepção ela pode ou não estar associada a um corpo estranho. Geralmente, quando existe corpo estranho em intussuscepção, esse corpo estranho é linear. O processo obstrutivo ele também pode ser causado por alguma neoplasia gastrointestinal. Não é tão comum quanto as outras causas, mas existe essa possibilidade. E a neoplasia ela pode obstruir totalmente o trânsito gastrointestinal, como parcialmente, gerando apenas uma estenose, tá bom? Outra causa de processo obstrutivo é justamente a estenose. A estenose ela acontece quando um segmento ele não consegue se dilatar para permitir a passagem do conteúdo e fazer o ciclo peristáltico. Então, quando esse segmento intestinal ele não dilata, a gente tem um que a gente chama de estenose. Essa estenose que eu estou mostrando para vocês aconteceu por uma fibrose num ponto de enterectomia, onde foi retirado um corpo estranho. Ao fechar essa alça intestinal, gerou uma fibrose que não é vista no ultrassom, não foi vista, mas o segmento intestinal não consegue dilatar. E percebam que até mesmo o conteúdo mais pastoso não está passando pelo ponto de estenose. As estenoses mais comuns são aquelas por causas extrínsecas. Alguma coisa adjacente ao segmento intestinal que comprime esse segmento e não permite que ele se dilate para fazer a progressão do conteúdo. Então, a mais comum é a prostatomegalia. Quando a próstata está muito grande, ela comprime o cólon e não permite a passagem do cólon, gerando assim uma estenose. As estenoses elas também podem acontecer por um espessamento muito importante da parede intestinal, geralmente causada por um processo inflamatório muito severo ou por neoplasia, tá bom?
Essa estenose ela acontece porque a parede é tão espessa que não permite a passagem do conteúdo, ou, além disso, o processo que está agredindo essa parede, ele não permite o movimento peristáltico do segmento afetado, que é o que está acontecendo nesse paciente que eu estou mostrando para vocês. Existiu uma dilatação de jejum muito importante até o ponto que a gente encontrou essa alteração, que não tem como definir nesse momento se é um processo inflamatório ou um processo neoplásico. Uma outra causa comum de estenose são as aderências. As aderências, elas são resultantes de algum processo inflamatório exacerbado que ocorreu no organismo, gerou uma fibrose adjacente a esse segmento gastrointestinal e pode ter acontecido por um trauma, por uma pancreatite, muito importante, por um procedimento cirúrgico anterior. Várias são as causas de aderências. E é difícil da gente conseguir diagnosticar uma aderência. Geralmente a gente vai ver sim um processo obstrutivo e a gente pode não identificar de forma efetiva a causa. E a gente vai ter que juntar os dados de histórico com os dados do ultrassom que a gente está fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula post. Leiam todo o conteúdo do blog, porque tem muita informação importante e eu espero por você numa próxima.